Meu prazer mediar meu segundo painel hoje e pronto voltar a sentar no fundo e me divertir como vocês estão fazendo aí. Mais uma vez, a gente pede desculpas pelo não tão pequeno atraso. Brasilienses tentando entender trânsito de São Paulo não funcionam tão bem. Mas é uma honra estar aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, prefeito Adinaldo, para a gente ter essa conversa. A ideia é que a gente possa tentar explorar um potencial de moedas sociais, trazendo essa perspectiva de tokenização. Está vendo o ganho que a gente pode ter com a tecnologia distribuída, né, DLTs e blockchain. Quais são os desafios de programas sociais e desenhos de programas sociais que usam moedas sociais de forma geral? Como é que, né, e quais são os desafios quando a gente e impactos e vantagens quando a gente traz novas tecnologias para isso? Eu acho que eu vou já correr para a nossa abertura falando dos benefícios. E aí, Rafael, eu sei que você tem muito para falar, mas eu vou ter que puxar pelo Adinaldo, porque esse é um projeto que a gente tem muito carinho. Assim. Tem uma criação de uma moeda social no Brasil, né, muito peculiar, né, chamada Aratu, que eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre ela nessa resposta. Então, quais os principais benefícios de uma moeda social, Adinaldo? E quais foram as vantagens para vocês tokenizarem esse processo, trazendo essa tecnologia de token e blockchain? Boa tarde a todos e todas. Uma honra muito grande. Nós vamos falar de um projeto que tem o seu nascedouro, a própria comunidade, mas que tem parceiros estratégicos nesse processo, como foi a FENASBAC, uma meia dúzia de reuniões aí, seja elas virtuais ou presenciais. O meu nome é Adinaldo, como já foi apresentado. Eu estou prefeito de uma cidade linda chamada Indiaroba. É um nome tupinambá. E está ali na divisa da Bahia com Sergipe. Nós somos 312 quilômetros quadrados, 16.542 habitantes. Somos uma comunidade de assentados da reforma agrária, ribeirinhos e quilombolas. E somos grandes produtores de frutas, 50%, mais de 50% da tangerina do estado de Sergipe é produzido em nossos solos. E a gente tem uma iguaria fantástica, que é o aratu, um caranguejo pequenininho que as mulheres, para produzir 1 quilo, precisam de mais de 100, em torno de 100 caranguejozinhos. Então, a comunidade, ao discutir o nome da moeda, veio à tona o aratu, porque só na nossa região, uma micro-região, tem esse caranguejozinho. E a gente começou a debater a necessidade. Nós estamos falando ali, nós estamos completando 22 meses de fundação do Banco Municipal de Indiaroba, o Banco Popular de Indiaroba e a sua moeda. Nós estávamos ali no período da pandemia e, no meio para o final, a comunidade nos clamou que a gente tivesse ações que fizesse com que o dinheiro não saísse do território. A pandemia teve ações trágicas, mas uma das ações que ficou muito clara, pelo fato da população não poder se deslocar para os médios centros, é de que o nosso comércio cresceu. Naturalmente, a população, muitas vezes, ela lhe dá o desafio, mas não lhe traz a solução. Por isso que nós estamos aqui no ecossistema, porque a gente precisa, né, ter várias pessoas pensando, várias ações pensando. E nós começamos a discutir a necessidade de ter um programa municipal. A gente queria que a gente pudesse provar, através dessa ação, que o nosso projeto de desenvolvimento, e nós estamos falando de uma cidade de pequeno porte, portanto, são 4.500 cidades do Brasil que têm a nossa característica, ou seja, a maioria absoluta. E a gente começou a perceber, principalmente com as reuniões com a FENASBAC, que a gente não era uma cidade pobre, a gente era uma cidade empobrecida, porque pegava a nossa riqueza e levava para os médios, grandes centros e assim sucessivamente. Então, o aratu ele é paritário ao real, R$1, um aratu. Ele só vale no território do município de Indiaroba. Ele tem taxas administrativas, como, por exemplo, no ato da compra, 2%. E esses 2%, obrigatoriamente, vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, portanto,
do Fundo Municipal de Inovação, no momento que você faz a compra. E a gente começou a perceber de que a comunidade precisava de um programa de transferência de renda. Como na maioria dos municípios brasileiros, a gente tem a chamada ajudas eventuais, que não são tão eventuais assim, porque elas são recorrentes. E aquilo nos incomodava, mas dizia não tem recurso. E a gente foi fazendo o dever de casa e foi entendendo que tinha recurso, porque todos os meses essa ajuda eventual chegava à casa dos R$50 mil. Como transformar essa ajuda eventual num programa de transferência de renda que tenha como foco a retirada das famílias do processo de insegurança, somando-se ao Bolsa Família Nacional, por exemplo. Então, a gente paga hoje 130 aratus mensalmente a 1.300 famílias que, segundo a Universidade Federal de Sergipe, somada ao Bolsa Família Nacional, estão fora do processo de insegurança alimentar. O nosso comércio super se dimensiona, a gente tem... E os números são bem engraçados, né? Porque a gente triplicou o número de laboratórios que fazem exame na cidade. Nós não tínhamos nenhum, passamos a ter 3. Nós duplicamos o número de supermercados. Nós tínhamos 3, agora temos 6. Mas, tirando a brincadeira, o impacto que isso causa é algo extraordinário. E nós aproveitamos a nova lei do Bolsa Família Nacional, discutimos com o nosso parlamento, ele conseguiu introduzir na lei que o próprio Bolsa Família Nacional possa ser pago em moeda local, em moeda social. Esse é um desafio que nós estamos dialogando, inclusive com o Banco Central, com a Caixa Econômica, com o Ministério do Desenvolvimento Social, e a mudança na vida das famílias, na vida da comunidade, seja na autoestima, seja no aumento do comércio, seja na retirada da insegurança alimentar, seja transformando os 2% que eu falei lá atrás em microcrédito para as mulheres, transformando no programa Alimento em Diaroba, que é um programa que compra da agricultura familiar, repassa para instituições de segurança alimentar e paga em moeda local. O nosso comércio hoje ele é visível às mudanças que ocorreram. E a comunidade, que tinha aquele processo, né, de pedinte, passou a ser contribuinte. Sim. No momento que você paga lá os seus 130 aratus, os seus 100 aratus, seja qual decisão ele tomar, os 2% vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, portanto, ele se transforma num contribuinte. As voltas que o dinheiro dá é muito interessante, Rodrigo, porque os dados são muito fortes. 98% das famílias que usam o Bolsa Família Municipal em moeda social estão em mercearias e em supermercados, em mercadinhos, em farmácia, ou seja, o recurso ele é muito bem direcionado porque tem todo um trabalho de um processo de formação e de organização. Portanto, a gente costuma dizer que há um antes do processo de transformação social na cidade, um antes da moeda e do banco e um depois. Eu fico super feliz da gente ter contribuído muito no começo dessa jornada. Internamente, o Fábio não está aqui, eu vou poder falar. Internamente, a gente brinca, fala, a gente não tem Drex, mas a gente tem Aratu. Né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer uma moeda digital para o Brasil, mas a gente tem, né, na Prefeitura de Indiaroba, para mim, um dos casos mais bacanas de você entender como essa tecnologia pode ser usada com impacto social tão grande. Rafael, eu sei, né, que essa é uma conversa também muito cara, muito querida para você. Acho que eu vou voltar ainda na essência de qual é o impacto social de uma moeda, né, como essa, a criação de uma moeda local, e por que a tecnologia tem ajudado tanto a esses programas a expandirem. Né? É uma questão de auditabilidade, uma questão de transparência, é uma questão de rapidez de implementação. O que você pode trazer para a gente? Eu acho que esse exemplo que o Adinaldo colocou, desculpem a voz, pessoal, acabei de sair de uma gripe forte, mas o microfone ajuda aqui. Demonstra todos os benefícios, de fato, de uma tokenização do benefício social, que é tudo que se busca, que é a inclusão social, a inclusão financeira.
e principalmente a fomentação da economia local, né? Na Caixa nós percebemos isso também, principalmente em comunidades mais remotas, comunidades ribeirinhas, onde nós pagamos ali o Bolsa Família, outros benefícios sociais, e, de fato, Adinaldo, esses recursos vão para outras cidades maiores, né? E aquela comunidade ela fica num ciclo que ela não consegue se soltar daquele ciclo, né, para ter uma prosperidade. E quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia tem impactos tanto na administração pública quanto no beneficiário, né? Em relação à administração pública, Rodrigo, você já citou, né? Então a gente tem uma maior transparência da gestão desses recursos, né? A blockchain ela tem toda a questão ali da auditoria, tudo que acontece na blockchain, isso fica auditável para todos os órgãos reguladores e para o próprio governo. A gente tem uma facilidade de programação da moeda. Então, quando se, porventura, no futuro, implementarmos isso, né, ficaria mais fácil de fazer ajustes em políticas públicas para que determinado benefício seja utilizado somente ou para a educação, ou para a compra de alimento, ou para o auxílio gás, né? E, para o beneficiário, a gente tem o que o Adinaldo já colocou, uma inclusão social, uma melhora da qualidade de vida, que isso é factível, é viável. Temos também uma melhora da experiência do usuário, quando a gente pensa numa carteira digital, que teria ali todos os benefícios. Então, teria o Aratu, correto? Teria o Aratu, teria o Bolsa Família, teria o Auxílio Gás, e o beneficiário ele consegue ver aqueles benefícios e fazer a gestão desses benefícios de forma mais fácil. E do que a gente está falando aqui, pessoal? Eu queria trazer um número para vocês, né? A Caixa hoje é o principal agente operador do governo federal em benefícios sociais. Então, a gente está falando de 369 bilhões de reais por ano que são pagos em benefícios sociais. É um dinheiro que é injetado diretamente na economia, que tem um impacto no PIB. E trazendo isso para a tokenização, trazendo isso para a blockchain, a gente abre N possibilidades no futuro de melhorar comunidades menores e fomentar essas comunidades, a economia local. Ótimo, super feliz. Esses caminhos não são sem seus desafios, né? Essas implementações, esses desenhos de moeda social, esses desenhos de bancos populares, né? E você precisa, desde a parte de regulação, desde a parte jurídica disso, desde a parte da legislação, alinhamento com as câmaras municipais, provavelmente, em algum desses momentos, acho que até uma parte de proximidade e convencimento da comunidade, né, de que por que o Aratu vale R$1? O que é o Aratu? E como é que eu acesso um Aratu? Que barreiras ou que desafios são esses num desenho de um programa como esse? E como é que a gente deixa a tecnologia de uma forma transparente o suficiente que, para o usuário, ele não precisa nem entender exatamente, né, por favor, né, o que é uma blockchain, do que é um valor tokenizado, mas como é que ele pula direto para o benefício do uso? Acho que vale a pena os dois, né, trazerem um pouco das experiências que vocês têm aí nesses programas. Nós somos 2.200 contas hoje, nós já circulamos mais de 5 milhões de Aratu e nós temos 1.300 contas sociais. A gente tem 3 tipos de conta. As contas de pessoa física, ela não pode transformar, quando ela transforma um real em Aratu, ela não pode mais transformar Aratu em real. Pessoa jurídica pode transformar Aratu em real, porque ele tem produtos que ele obrigatoriamente tem que comprar fora do território. E as contas sociais nem pode receber depósito, nem pode fazer o PIX, né, para receber real e transformar em Aratu, e nem pode fazer transferência para outras contas. Ela é completamente bloqueada. Ela só pode fazer o que o programa está se propondo. Um dos desafios que a gente tem muito presente é o desafio da conectividade, né, da internet. Nós somos 50 comunidades. Nós já fizemos abastecimento de água em 20. Mas, em comunidades, a internet chegou primeiro do que a água. Nós temos essa particularidade lá. Mas a internet é um desafio, né? A conectividade é um desafio porque, obrigatoriamente, ele precisa estar conectado para que o cartão dele, e a nossa maquininha é o celular, possa fazer
o aporte ou o CPF dele, ele tem a senha, mas a conectividade é um desafio. O outro grande desafio é que nós vamos estar trabalhando permanentemente com mudanças culturais, né? Ou seja, qualquer tipo de vício que exista, nesse processo ele não vai acontecer, porque ele está completamente blindado, né? A todo e qualquer momento, tanto a sociedade como os órgãos de controle podem ter acesso à lista, a que hora comprou, o que comprou, aonde comprou. E um detalhe, né? No nosso caso também, ele é georreferenciado. O local que ele fez a compra está sendo georreferenciado naquele momento que ele efetua a compra. Então, é mudança de cultura. A gente tem um trabalho extremamente permanente de formação, né, continuada. Não dá para fazer o processo e deixar as famílias. Então, mensalmente, uma das tarefas que elas têm é, uma vez por mês, fazer o processo de formação dentro de um planejamento, né, dentro de um plano de formação que a gente tem. Inclusive, hoje, um grupo desse está tendo fluxo de caixa. Por quê? Qual é o grande desafio? É transformar esse insegurado, né, que ele estava ali num processo de insegurança, num ator produtivo. Esse é o grande desafio, né? Então, a gente tem permanentemente feito esse dever de casa. São mudanças culturais que estão muito presentes. A gente, um outro grande desafio, ele quer ir ao centro fazer a compra. O ato de consumir é um ato extraordinário, né? Ele poder entrar no supermercado, né, e com seu maior poder de compra é algo que talvez aqui não tenha a dimensão disso, mas é um ato fora de série. Então, por incrível que pareça, a gente precisa estar sempre construindo um processo cultural para que ele não saia do território dele. Ele fortaleça aquela pequena quitanda que tem ali, aquele pequeno supermercado, aquela farmácia pequena, porque a tendência dele é ir para a sede, para o município, para dizer, eu estou comprando, está aqui as bolsas, né? Então, esses são processos culturais que a gente precisa estar sempre antenado, construindo permanentemente esse debate. Acho que tem esse fortalecimento de uma ideia de economia circular, que a gente discute muito, né? O fortalecimento da ideia do reforço do consumo como, né, uma das grandes potências de crescimento econômico. E eu acho super interessante, mas você falou, você trouxe uma das questões de moeda social e uma discussões mais amplas, por exemplo, de moedas digitais, que você falou, né, que você converteu o real para Aratu e a pessoa não pode voltar de Aratu para real. Por quê? Qual é o racional por trás desse momento que, né, quando eu passei para Aratu, fique em Aratu? Para que ele compreenda que ele tem que fazer o investimento na comunidade. Ele não pode mais regredir. E, nesse momento do projeto, a gente está entendendo que é necessário forçar essa cultura, né? No primeiro momento, ele não tem a valorização tão presente do local. Então, quando a pessoa física, o servidor público, a pessoa comum abre a sua conta e transfere o real em Aratu, a gente... Por quê? Porque aqui todo mundo entende de dinheiro mais do que eu, né? Então, quanto mais voltas o Aratu der, mais desenvolvimento ele gera. Se a gente der 2 voltas, ele gera X de desenvolvimento. Se ele fizer 5 voltas internas, ele gera Y. Portanto, por exemplo, né, desses 5 milhões que a gente movimentou em mais de 35 mil movimentações, depósitos efetivos ele tem em torno de 3 milhões e 200. 1 milhão e 800 foi a trava que a gente criou, de não permitir que ele saia. Então, ele circula e gera desenvolvimento. Quando o empreendedor transforma o Aratu em real, ele gera crescimento. Mas, na nossa opinião, ele não gera desenvolvimento. Então, o nosso desafio permanente é que ele dê mais voltas possíveis, e quanto mais voltas ele der, mais desenvolvimento a gente vai ter.
Eu vou ter que discordar, acho que você sabe mais de dinheiro do que muita gente aqui. Pelo menos é o caso prático, real, de como fazer dinheiro virar desenvolvimento. Rafael, quais são esses desafios e essas barreiras que precisam ser superadas na implementação de uma moeda social tokenizada, digital? Sim, quando a gente pensa na federalização, né, da moeda social, a gente pensa em tokenizar o real. Então, assim, independente do Drex, sair assim como foi feito aqui a iniciativa do Aratu, tokenizar esse real ser amplamente aceito de forma tokenizada. E a primeira barreira que a gente tem é a conectividade. Então, a infraestrutura no Brasil ela ainda não é desenvolvida para isso. A gente tem várias comunidades remotas, sejam rurais, sejam ribeirinhos, que, de fato, não têm internet. Isso causa essa situação que o Adinaldo colocou aqui para a gente. Então, o comércio ele não se desenvolve porque o beneficiário ele tem que ir para uma cidade maior, às vezes ele se desloca 2 dias, pega um barco, não necessariamente ele chega no dia do benefício, ele tem que dormir na praça, esperar o dia do benefício, ir numa agência, sacar, e já que ele está lá na cidade, né, Adinaldo, ele acaba fazendo as compras dele lá. Isso gera um momento ali de fato que a gente não sai e não quebra esse ciclo. Então, essa é uma barreira de trazer ou a infraestrutura ou a gente resolver isso com pagamentos offline. A gente já tem alguns casos no mundo, como a Índia, por exemplo. A Índia já resolveu essa questão com pagamentos offline em regiões mais remotas. Tá? Inclusive, a Caixa está fazendo um estudo, uma POC, só por uma prova de conceito para ver se isso é viável ou não. Sendo viável, a gente vai partir para algumas possibilidades também nesse sentido. Então, quebrada essa primeira barreira, a gente tem a barreira aí também da privacidade, da LGPD, né? Então precisamos resguardar todo o sigilo bancário. Isso já está sendo discutido agora no piloto do Drex. Então a gente está se alimentando ali também do piloto, estamos participando. E o que for definido junto com o Banco Central provavelmente se aplica aí na federalização da tokenização social. E por último, a gente evitar a exclusão digital. Essa é uma parcela da população que, por incrível que pareça, saindo das bolhas aqui, né? Da bolha da Faria Lima, de São Paulo, do Rio, de Brasília, são cidadãos que têm muita dificuldade de uso de tecnologia. Né? Então, boa parte do atendimento da Caixa nas agências é justamente para ensinar como utiliza o aplicativo, ou mudar a senha todo mês, porque o beneficiário acaba esquecendo. Então, a gente já tem um problema hoje que a gente tem que resolver. E existem dispositivos também, por exemplo, cartões inteligentes, que podem receber tokens, né? Tem carteiras digitais dentro do cartão, e esse cartão ser carregado com o celular, e esse cartão ser utilizado na própria comunidade, de forma offline também, de forma que a gente fomente a economia local, tentando quebrar esse ciclo, né, que a gente já está falando aqui. Mas é isso, Rodrigo. Eu gosto muito dessa retroalimentação entre os projetos. O Rafael, né, acompanha um dos coordenadores do projeto Drex dentro da Caixa, olhando o que está acontecendo no projeto do Drex nesse momento. Eu acho que vale lembrar, a gente teve no Lift Challenge, na época chamado Real Digital, o antigo Real Digital, né, faz tanto tempo já esse nome, uma dos projetos foi o Dual Offline, né, pagamento duplo offline, que é um grande desafio e, no caso, o projeto que a gente olhou, validou, um projeto super interessante, mas ele tinha uma tecnologia específica que ainda não casava com a ideia das redes EVM compatibles, das ideias, né, tão bem com a ideia da compatibilidade que você tem em contratos inteligentes e em EVMs compatibles. Então, a gente ficou um pouco deslocado, eu acho, mas a discussão está lá, vale a pena ver. Ela está publicada no Lift Papers, especificamente, a discussão profunda e interessante. Essa barreira, essa divisão digital, acho que é uma questão no mundo inteiro. Você citou o caso da Índia, é super importante. Mas acho que a gente tem que, né, fazer essa busca. Eu gosto muito quando o Adinaldo falou assim, né, eu trago a infraestrutura para dentro. Tem lugar que a internet chegou primeiro que a água. Né, o quão importante é a gente ter a garantia que as pessoas possam ter acesso de tecnologia para que a gente consiga trazer o benefício real de uma moeda como essa. A gente deve estar... Eu sei que já tem algumas perguntas, a Daniele já sinalizou, mas eu queria... pelo menos trazer mais uma rápida, assim, numa ideia de inclusão. Eu quero só insistir nessa ideia de inclusão.
caso concreto, real, pessoas, nome, né? Adinaldo, o que você vê hoje quando você olha para Indiaroba, para a cidade, né? O que mudou no orgulho, na vida das pessoas, quando elas passam a ter acesso a um programa como esse, né? E uma facilidade de uso como é a do Aratu? Nossa, é inimaginável. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre como éramos antes e aonde chegamos, né? Isso é algo... nós assumimos em 2017 e havia um processo de atrasos de salário, né? E um dia desse, visitando a feira, uma senhora me parou e disse: de salários atrasada para dona de banco, nós estamos bem, né? Então já é uma mudança na autoestima da comunidade, né? Para vocês terem uma ideia, só no dia da inauguração da agência, 33 sites de economia do país falaram sobre a gente. Uma parte, né, solicitada pela FENASBAC, mas aonde é que uma cidade do interior de Sergipe, do Nordeste do Brasil, um dia 33 sites falariam dela? Então, a nossa cidade hoje recebe visitantes permanentemente, inclusive o governo do Estado está articulando uma missão de Moçambique para o dia 7 de julho. Semanalmente, cidades nos visitam para poder acompanhar esse processo, e hoje, só no Estado, já são 5 cidades com bancos municipais. Acabamos de receber o prêmio de primeiro lugar de cidade empreendedora do Estado de Sergipe, SEBRAE. Então, a nossa cidade é uma outra cidade com um povo, sobretudo um povo mais feliz, né? Eu fico só imaginando assim do papel da palma, né, das primeiras moedas sociais que foram famosas, aquele papelzinho carimbado, escrito, a chegar uma moeda digital em Indiaroba é um caminho longo. Rafael, a essência do impacto de um programa como esse, da capacidade de mudança de vida das pessoas quando elas têm acesso a um meio de pagamento, a um jeito, né, de consumir e, como o Adinaldo falou, coisa mais básica possível, né, alimento, na maioria das vezes. Hoje, nós estimamos que 1% dos beneficiários do Bolsa Família eles não recebem o benefício, por serem desbancarizados. Então, quando a gente pensa em uma implementação de uma tecnologia de blockchain, offline, com cartões inteligentes, seguindo o exemplo do Adinaldo, a gente abarca 1% desses beneficiários. A gente está falando de milhares e milhares de pessoas que hoje são vulneráveis e invisíveis, né? Então, o futuro é esse mesmo. O Drex foi positivo por isso, a gente participou, ele está participando, mas isso fomentou toda uma corrida tecnológica e inovação que talvez sem essa iniciativa da Federação e do Banco Central, a Caixa, por exemplo, não tivesse iniciado, mas que agora a gente vê que, tendo essa possibilidade, a gente traz mais inclusão social e o principal, além da inclusão social e inclusão financeira, o fomento de pequenas comunidades. Isso é injeção de dinheiro na economia, na veia, e a gente produz aí prosperidade, que é o que a gente precisa, e é o fim desses benefícios, né? O objetivo final desses benefícios é isso: trazer prosperidade, trazer possibilidade de se adquirir um alimento, e para que todos saiam da pobreza e dessa situação vulnerável. Obrigado. Daniele, temos perguntas? Temos várias perguntas. Acho que eu vou começar aqui por uma interessante, que é sobre a aplicação disso. Então, como é que foi o processo de organização política em Aratu para viabilizar esse projeto? O sentimento da comunidade, né, percebeu que o que ela estava demandando era muito forte, que o dinheiro não saísse da cidade, e uma série de procedimentos. Quem pode nos ajudar a fazer isso? Como é que a gente vai construir um processo organizativo de legislação? E aí o Rodrigo mesmo conversou com toda a Câmara de Vereadores. Você lembra muito bem daquele dia, né? Todos os vereadores da cidade. Então, um processo, né, de conversação com o comércio, um processo de conversação com os usuários. Então, um processo permanente. E com a culminância, a culminância do banco. Então,
diálogo permanente com a comunidade, para que a comunidade, olha, vocês nos deram uma tarefa, a tarefa pode ser cumprida, mas também vai precisar de vocês ação nessa tarefa, né? E a comunidade topou, e os dias que tem processo de formação, por exemplo, para preparar os empreendedores para poder manusear a plataforma, nossa, praticamente é um feriado, porque muitas vezes o comércio só tem um funcionário, né? Então ele baixa a porta, mas ele vai, porque ele sabe que aquilo está impactando diretamente ele está investindo, né, na formação dele para fortalecer o comércio dele. Temos mais? Temos. Vocês viram impacto até agora em atratividade de Aratu para comércios de outras cidades? Vimos. Isso tem nos ajudado, inclusive, no planejamento, né? A prefeitura tem sido reportada por empreendedores da região que tipo de comércio colocar. Então, na semana passada mesmo teve disse, olha, coloca uma loja de sapato, que a gente não tem ainda uma loja de sapato, né? Os comerciantes, inclusive, querem aceitar o Aratu nas cidades vizinhas, né? Porque ele é online, é instantâneo, né? Na hora que você passa o cartão, automaticamente está na conta. Mas os nossos empreendedores, eles não aceitam. Né? Então, há um debate para que na região, mas hoje os empreendedores eles não aceitam. E é o que está se vigorando no momento, até porque a jurisdição nossa, quanto município, né? A gente só tem capacidade de legislar a nível de território local, né? Deixa eu fazer uma expansão para o Rafael. Você fala em federalização de moeda social, que é um termo que, se deixado solto, até assusta, né? Porque a gente sabe, né, da localidade da moeda social, mas você tem discussão de consórcios de prefeituras, você tem hoje discussão no Brasil de estados pensando ideias de moedas sociais. Como é que você tem visto isso na Caixa? Isso chega até você? Essa discussão, né? Porque a Caixa é um parceiro importante em todo esse processo. Como é que você tem visto essa discussão da expansão do uso de moeda social no Brasil? Rodrigo, eu vejo a convivência de vários ecossistemas. Então, é importante... Então, um dos desafios futuros provavelmente vai ser a padronização e a interoperabilidade desses ecossistemas, né? A gente tem que manter as iniciativas, elas são válidas. E, quando a gente pensa assim, em federalização, a gente está falando de benefícios sociais federais, né? Então, o Bolsa Família, por exemplo, é um federal que a gente pode também tokenizar e ter todos os benefícios que os municípios, os estados estão tendo também com suas moedas sociais, mas tem que ter, de fato, uma conexão entre esses ecossistemas, essas redes, né? É importante também destacar que, quando a gente pensa em trazer o offline, então, quando a Caixa pensa também em trazer uma tecnologia offline, a gente traz, além do fomento da economia local, a gente traz uma solução para um problema que hoje, quando você vai para uma área mais remota, você não consegue utilizar ali a maquininha, né, como o Adinaldo colocou, e isso impacta diretamente, de fato, o comerciante. Então, a gente traz também essa solução para o comerciante, para o pequeno empreendedor, né, para receber moedas digitais, sociais, offline. Então, por que não o Aratu está junto também desse ecossistema, né? Assim como o Bolsa Família ou outro, né? Vale lembrar um disclaimer, né, que são estudos, a gente ainda não tem nada a ser implementado em produção, a gente está fazendo uma prova de conceito. Maravilha. Eu acho que talvez a gente tenha mais uma bem rápida, será que temos? Temos. Eu queria fazer uma rapidinha. Daniele vai pular as perguntas dos outros, vai fazer uma pessoal para ela. Gente. Isso é a vantagem de tentar no microfone na mão. Eu também faço isso, Daniele, fica tranquilo. Eu queria, primeiro, quem quiser saber mais sobre onde buscar, então acho que a gente pode encerrar assim, mas também, na visão de vocês, o que faz uma cidade, um estado, um município ser um bom candidato para ter uma moeda social? Porque não é uma coisa assim... Vamos instituir no Brasil, não é concorrer com o real, né? Então, eu queria entender a visão de vocês disso. Adinaldo pode dar uma boa resposta. Isso. Cidades de pequeno porte, cidades que estão muito próximas de uma cidade de médio e grande porte, que aí a sua poupança é recorrente, né? Ela termina sendo tentada a ir para o médio e para o grande porte. Um perfil
de agricultura familiar, um perfil de ribeirinha, um perfil de pequenos comerciantes. Ela se encaixa perfeitamente e supera os grandes desafios que a gente tem. A gente está no Instagram, Moeda Aratu. Quem puder seguir e mais informações, vai ter lá no Instagram. Então, para nós, uma grande honra, e que esse processo aqui também sirva de renovação dessa parceria estratégica com a Fenasbac, para que a gente possa continuar tokenizando, incluindo e produzindo felicidade. Super feliz. Vocês não perceberam, mas o Adinaldo acabou de jogar na minha cara que eu não fui passar o São João lá ainda. Entendeu? Então, eu tenho essa promessa, eu vou para Indiaroba, eu vou passar o São João lá, porque ele disse que é o melhor São João de toda a região. Ele garantiu isso. Eu só tenho a agradecer demais, Rafael e prefeito Adinaldo, pela disponibilidade de vocês de falar um pouco o que, para mim, é um dos grandes futuros do dinheiro, para mim é um dos grandes futuros, a gente entender o uso de moedas sociais e a tokenização dessas moedas sociais como uma grande ferramenta social. Muito obrigado e obrigado por vocês estarem aqui hoje.